nessa tarde eu quero levar você a parar para pensar na dificuldade que o ser humano tem de se lembrar. Um dos pontos turísticos que existe no planeta Terra está lá na Índia, no coração dela, um grande espetáculo em forma de uma construção chamada Taj Mahal. Das 7 maravilhas do mundo, Taj Mahal é uma delas, porque conta-se a história de ser esse um dos grandes lugares, uma das maiores construções que o ser humano poderia inventar. Existem muitas lendas em torno da construção do Taj Mahal, mas uma delas é a que mais me chama a atenção. Conta-se que um homem chamado Shah Jahan, o imperador mongol, por volta dos anos 1500, 1600, dominava o planeta na região onde ele estava como imperador, e acontecia que este homem era muito solitário. Era tão solitário que possuía 57 esposas. Mas das 57 esposas que ele tinha, uma era a que ele mais amava. E era incrível, mas Shah Jahan tivera vários filhos com as 56 esposas, só que infelizmente da esposa que ele mais amava, não vinha filho nenhum. Conta-se essa história que um dia o império inteiro ficou feliz, porque descobriu-se que finalmente a esposa preferida do imperador mongol, Shah Jahan, havia engravidado e lhe daria um herdeiro. Os meses foram contados a dedos. Aquele imperador não sabia o momento de saber se não esperava mais o momento para saber se seria rapaz ou moça. Queria que fosse um rapaz para ser o grande imperador que lhe sucederia. E realmente chegou o dia do parto. Qual não foi a surpresa que trouxe à tona uma inconveniência no parto, onde tiveram de escolher entre o filho ou a mãe? Escolheram o filho, infelizmente. O grande amor da vida desse imperador morreu. O filho nasceu, mas a mulher morreu. O império entrou em luto, aquele homem não sabia mais o que fazer. A história conta que este imperador entrou numa profunda depressão tão grande, num luto tão incrível, que ele chamou, depois do período de sepultamento, depois do período de todo luto, todos os grandes artistas, arquitetos e engenheiros da região onde ele estava sendo imperador. Chamou-os e disse: aonde a minha esposa foi enterrada, eu gostaria que vocês não medissem tempo, nem dinheiro, nem esforços, mas inventassem o mais lindo de todos os mausoléus, a mais linda de todas as construções. Eu não quero saber quantos anos vão levar, mas que vocês levantem algo que toda a história para o resto da vida comente em homenagem à minha esposa. Só para escolher a planta do Taj Mahal levou 5 anos. A história nos conta que aquele imperador se queimava em função dessa construção. Agora sua vida girara em torno da homenagem que ele queria fazer à sua esposa. Passaram 5 anos, descobriu-se a planta, começou a construção. Meus irmãos, essa construção não foi simples, foi uma das construções mais difíceis que já foram feitas. Cada detalhe, cada pedra, cada acabamento, levaram outros 15 anos a construção. Mais 5 de planta e outros 5 anos de acabamento. O Taj Mahal levou 25 anos para ficar pronto. E incrível, mas os anos foram passando, foi se esquecendo um pouco a origem do que gerou o Taj Mahal, mas a verdade é que aquele imperador agora levava a sua vida em função dessa construção, porque ele queria que ela fosse um espetáculo, que o mundo inteiro comentasse, e que fosse uma das maravilhas do mundo, Taj Mahal. 25 anos depois, agora esse imperador bem mais velho, conclama todo o reino, o mundo inteiro fica sabendo que haveria a inauguração desse espetáculo em forma de um monumento de pedra. Quando o sol se punha, desenhava figuras incríveis nas paredes deste lugar. Os espelhos d'água, com jardins cuidadosamente colocados, mostravam uma poesia em forma de arquitetura. E o Taj Mahal é um lugar lindo. Quem já teve o privilégio de ir lá, parabéns. Eu até hoje só vi por fotos, mas é um lugar lindo. Meus queridos jovens, no dia da inauguração, todos vieram para ver. E foi um dia lindo, os chafarizes todos acionados, o espelho d'água perfeito, e realmente não há como discutir, é uma das 7 maravilhas do mundo. Só que dentro dessa história nos conta que os próximos anos era comum Shah Jahan passear pelos canteiros e jardins do Taj Mahal. Ele era meio compulsivo, até neurótico, porque naquele momento não interessava mais muito 25 anos atrás a sua esposa, mas sim que este edifício fosse perfeito. Se houvesse alguma sujeira, ele demitia instantaneamente os funcionários que cuidavam do Taj Mahal. Tornou-se um homem acabrunhado, um homem um pouco mais preocupado, um homem mais desesperado, mas a verdade é que nada poderia prejudicar a beleza desta construção. E agora conta-se a história
que alguns anos depois da inauguração do Taj Mahal, um dia aconteceu algo muito estranho. Enquanto aquele homem andava pelos jardins do Taj Mahal, qual não foi a surpresa? Que ele estava andando com toda a sua comitiva real, e de repente aquele homem quase tropeçou numa caixa no meio daquela grama. Irado, aquele homem olhou aquela caixa envelhecida pelo tempo, parecia um lixo fora do lugar, gritando, chamou os funcionários e disse: o que é isso aqui? Ninguém entendeu nada. E ele disse instantaneamente: arranquem essa caixa daqui, eu não quero saber o que isso significa, tirem isso, porque nada pode enfeiar o Taj Mahal. Os homens disseram: mas Senhor, vamos ver o que tem dentro. Eu não quero saber, por favor tirem essa caixa daqui, senão todos vocês estão com olho na rua. E esta história conta que os servos emudecidos pegaram rapidamente aquela caixa e levaram para longe do Taj Mahal e jogaram-na fora. Só que por curiosidade, um deles abriu aquela caixa. E mais surpresos ainda ficaram quando perceberam que dentro daquela caixa, que estava num dos canteiros do Taj Mahal, foram encontrados restos mortais, ossos humanos. E mal sabia o imperador Shah Jahan, 25 anos depois ou mais, que o tempo foi passando, a construção ganhando elogios, mas mal imaginava ele que acabara de tirar de dentro do Taj Mahal exatamente a inspiração que lhe fizera ser construído: os ossos da sua própria esposa, mais de 25 anos atrás. Pastor, que história estranha, mas pode o grande artista esquecer da inspiração? Pode o grande ser humano esquecer da razão que lhe fez construir? Pode sim. A verdade é que o ser humano esquece. Jovens, uma das coisas que resume o ser humano hoje é a palavra esquecimento. Nós esquecemos tantas coisas. Homens esquecem data de casamento, por favor, não façam isso. Mulheres esquecem chaves e bolsas, por favor, não façam isso. Na verdade, o ser humano esquece datas, nomes, esquece locais, esquece homenagens, e às vezes o ser humano esquece coisas tão importantes quanto Taj Mahal foi esquecido em relação à sua obra inspiradora. Para você ter uma ideia, no dia 25 de agosto do ano 2000, aconteceu algo fantástico em forma de tragédia. Você nunca mais vai ver Concordes voando entre França e Nova York. Foi o último voo, o voo 4590, que saía de Paris em direção a Nova York, saindo do aeroporto Charles de Gaulle para pousar no aeroporto JFK em Nova York. E o ser humano inteiro ouviu, o mundo todo ouviu falar. Quando uma dessas aeronaves que carregavam os multimilionários mundiais, uma passagem dentro de um Concorde ultrapassa o valor de $14 mil. Poucos podem fazer parte desse voo. E ali estava um voo que mal saiu da pista, em chamas, ninguém entendeu nada. Poucos metros depois, esta aeronave não conseguia nem fazer um pouso forçado, espatifou-se, próximo ao aeroporto Charles de Gaulle na França, dentro de um dormitório feminino, num colégio interno que existe ali perto. Naquele dia, 109 pessoas morreram instantaneamente com a queda da aeronave do Concorde. Enquanto as chamas eram apagadas, os bombeiros não entendiam nada. A empresa, com um tremendo problema diplomático para responder, quebrou. Hoje não existe mais Concorde. Foi uma estocada fatal naquela empresa. Ninguém entendeu o que aconteceu. Um voo com pessoas tão ricas, o voo supersônico, o máximo da conquista da aviação comercial, não pode cair. O que acontecera? 2 anos a perícia pesquisou o que aconteceu naquele voo 4590. E 2 anos depois, a perícia trouxe o laudo final pelo qual aquela aeronave caiu. Você sabe que uma aeronave, antes de sair do solo, existem 1 bilhão de tecnologias e procedimentos técnicos para você conferir se está tudo bem. Porque avião não é igual carro, se saiu do chão tem que dar tudo certo, senão cai e mata todo mundo. E aconteceu que, por acaso, naquele dia, um dos técnicos que cuidavam da aeronave, empregados pela Concorde, esqueceu de averiguar um detalhe técnico da turbina da sua asa esquerda e mandou a aeronave sair. Observou tudo, mas deixou de conferir um pequeno detalhe que envolvia a turbina da asa esquerda, perdão.
Esse esquecimento, queridos jovens, lhe implicou na queda daquela aeronave. Esquecer. Às vezes esquecer envolve uma obra de arte sem inspiração, mas às vezes esquecer envolve a perda de muitas vidas, como 109 no Concorde. Não pode esquecer coisas assim. E a verdade é que vivemos num mundo onde a gente esquece. A gente esquece de Deus, e porque a gente esquece de Deus, hoje existem pelo menos 100 mil religiões mostrando o verdadeiro Deus. 100 mil religiões mostrando que Deus é esse. Não esqueça de Deus, vá por esse caminho, vá por aquele, vai por aquele outro. E às vezes é meio complicado como jovens nós entendermos qual é a verdadeira fé, qual é a verdadeira religião. Não esqueçam de Deus. Mas vivemos num mundo diferente. O mundo de Jesus vai passando o tempo e parece que Jesus vai se cristalizando na memória. Às vezes a gente esquece as coisas mais lindas da vida. E hoje olho para Jesus através de alguns jovens e percebo que Jesus está se tornando cada vez mais esquecido em algumas mentes humanas. Porque esse é o mundo que a gente vive. Um mundo perfeito, um mundo criado para ser inédito, um mundo onde Adão e Eva não esqueceriam jamais as coisas eternas, mas você sabe que Satanás chegou, pôs o dedo no mundo e estragou tudo, e por isso existe um texto na palavra de Deus que vem contra você, querido jovem, a mim, querido jovem, que somos pecadores manchados pelo mal. E existe um texto na Bíblia, em Eclesiastes 12:1, que eu leio para vocês na linguagem da Bíblia Viva, diz apenas o seguinte: jovens, cuidado, não deixe o entusiasmo da mocidade fazer com que você esqueça o seu Criador. Sabe o que isso quer dizer aqui do jovem? Não permita que o tempo passando você esqueça a inspiração da tua vida. Não permita que daqui 20 ou 30 anos você mande tirar exatamente da tua vida aquilo que originou os seus momentos mais lindos e belos e faraônicos. Não deixe que na obra-prima sua tire a inspiração chamada Deus. Não esqueça do seu Criador. Sabe por que a Bíblia diz isso, juventude de Tatuí? Porque às vezes é fácil a gente esquecer. Televisão nos faz esquecer, internet às vezes nos leva a esquecer, músicas às vezes nos tiram a memória de Deus, e às vezes precisamos de uma semana como essa para a gente voltar a se lembrar do nosso Criador. Cuidado, mocidade, não se esqueça do teu Criador. E numa tarde como essa nós estaremos participando de uma cerimônia que nos mostra que não cremos apenas num Criador, cremos num Criador e Redentor, amém? Redentor a tal ponto que foi para a cruz para que nós pudéssemos ir para o céu. Alguém assumir responsabilidade por alguém é muito raro hoje em dia. O ser humano não quer assumir responsabilidade por ser humano nenhum. Você que se der mal com teus problemas, eu cuido dos meus. Cada vez mais o ser humano cuida dos seus próprios problemas e deixa o outro ao léu da sorte. E quando você vê algumas pessoas assumindo responsabilidades por outras pessoas, isso é muito raro. Como por exemplo aconteceu alguns anos atrás, no dia 6 de junho de 1944. Cada ano que passa, dia 6 de junho é comemorado em todo o planeta Terra, porque é um dia onde a história do mal pendeu em relação à história do bem. Numa guerra, você sabe que quem ganha conta a história. Mas partamos do pressuposto de que realmente o movimento nazista, os alemães e um homem endemoniado chamado Adolf Hitler não tinha nada a ver com os sonhos de Deus. Você sabe muito bem o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Chegou num único momento e último momento, onde todas as forças estariam sendo empregadas num único desafio quase suicida, chamado Dia D. 6 de junho de 1944 é considerado o Dia D, onde a história da guerra tomou um outro rumo. Haveria uma possibilidade chamada suicida de um desembarque maciço de soldados na costa da França, numa praia chamada Normandia. Só que todos sabiam que inúmeros jovens iriam morrer, porque não havia outra opção a não ser desembarcarem-nos em campo aberto, diante dos bunkers contendo toneladas de tiros, e que matariam provavelmente centenas de milhares de jovens, mas era a única chance que as forças aliadas tinham de tentar reverter a história do nazismo. Uma decisão fácil? Não. Uma decisão que envolveria uma movimentação bélica que até então não havia acontecido na história e nem depois dela. No mesmo dia, em 24 horas, precisariam desembarcar 5.333 navios de guerra, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, contendo mais de 50 mil veículos bélicos, junto com eles 11 mil aviões dando cobertura no mesmo dia, na mesma hora, na mesma praia.
E o dia D envolveria o desembarque em 24 horas de pelo menos 200 mil jovens na costa atlântica da França. Uma decisão simples? Nunca. Uma decisão que foi tomada no desespero último dos grandes generais, percebendo que esse seria o único momento pelo qual a história poderia ter outro rumo. E você sabe o que aconteceu? Felizmente as forças aliadas contam a história. Inúmeros filmes já foram lançados em relação ao dia D. Aqueles jovens desceram, e você sabe quantos morreram? O oceano em formato agora de cor de sangue, mas felizmente, apesar de inúmeros soldados morrerem, alguns soldados sobreviveram. E o dia D reverte a história numa outra história. Só que você talvez não tenha sabido de uma situação muito interessante que envolve o dia D. A decisão máxima do desembarque na Normandia não estava diante de soldados, mas sim diante de homens atrás de mesa que teriam que tomar uma decisão. Os grandes administradores da guerra. E de todos esses homens, um homem se destaca na Segunda Guerra Mundial. Um homem chamado Dwight Eisenhower. Não quero dizer que esse homem é certo, que esse homem é santo, apenas quero dizer que esta atitude dele merece ser passada para frente. Dwight Eisenhower foi o homem que decidiu o dia D. E 24 horas antes de acontecer esse desembarque maciço, ele passou os seus últimos momentos junto com os paraquedistas, que iriam ser jogados dentro do coração da França, para que eles encontrassem as tropas que desembarcariam na praia. Por isso que você assistiu um filme chamado O Resgate do Soldado Ryan, que era um dos paraquedistas lá no coração da França. Dwight Eisenhower sabia que seria tudo ou nada naquelas próximas 24 horas. E se alguma coisa não desse certo? Ficamos sabendo anos depois, através da história, que este mesmo homem escrevera um bilhete e deixara dentro da sua pasta, embaixo de sua mesa, e este bilhete deveria ser lido para o mundo, caso as forças aliadas perdessem e a guerra continuasse tendo o mesmo rumo em direção ao inferno do mundo nazista. Essa carta nunca foi lida porque felizmente o dia D deu certo, apesar de inúmeras mortes. Mas Dwight Eisenhower escreveu um bilhete que deveria ser lido a todas as pessoas caso o dia D fosse dia de derrota. Nesse bilhete curto estava apenas escrito o seguinte: nossa aterrissagem fracassou. As tropas, a aeronáutica e a marinha cumpriram seu dever, com coragem e devoção. Qualquer culpa ou erro em relação ao ataque devem ser atribuídos somente a mim. Não é fácil assumir a responsabilidade pela atitude das pessoas. Não é fácil você ter estrutura para assumir a responsabilidade dos erros dos outros. Não é fácil você ter ousadia máxima para dizer: se alguma coisa deu errado, isto é culpa minha, podem colocar sobre as minhas 4 estrelas em cima dos meus ombros. Meus queridos jovens, assumir a responsabilidade não é fácil no mundo de hoje. Histórias de guerra com tanta coisa errada no meio não chegam aos pés da história que nós vamos relembrar nesta tarde através dos emblemas da Santa Ceia. Não esqueça do teu Criador, sabe por quê? Porque o teu Criador não assumiu a responsabilidade por um dia D. O teu Criador assumiu a responsabilidade pela tua vida eterna. E jovens, a Santa Ceia existe por uma única razão: não esqueça do teu Criador. Nunca esqueça do que vem pela frente. Por isso que Cristo foi ao cenáculo, resumindo, escolheu seus 12 discípulos, e na noite mais pavorosa que precedia a crucifixão, como eu narrei a você hoje de manhã, Jesus reuniu seus discípulos num lugar simples chamado cenáculo em Jerusalém, e naquele lugar simples Jesus estabeleceu uma cerimônia para que hoje em Tatuí você não se esquecesse do teu Criador. Por isso que eu digo a você, ainda dá tempo de você participar do lava-pés se você quiser, mas participe dessa cerimônia, sabe por quê? Porque Santa Ceia é para pessoas que querem se lembrar. Santa Ceia é para ovelhas, filhos e filhas de Deus que queremos sempre nos lembrar da salvação. Santa Ceia é para você não se esquecer que fomos feitos para o céu. Amém? O que te dá vontade de fazer numa cerimônia como essa? Não se esqueça do teu Criador. Não jogue fora a inspiração dos teus sonhos. E nessa cerimônia agora, que nós estaremos entrando a partir de agora, eu gostaria que você esquecesse o que quer que esteja ao seu redor, até quem está do seu lado, e só você e Deus, e estivéssemos juntos para louvarmos o nome de Deus. As irmãs irão tirar as toalhas nesse momento, as que cobrem esta mesa. Eu gostaria de cantar com você
este hino fantástico chamado Bem Junto a Cristo. Sabe por quê? Esse hino nos faz lembrar do nosso Criador. Não se esqueça dele. A partir de agora, é só você e Jesus e ninguém mais. E o que é que você faz se você pudesse enxergar Jesus? Por isso que ele inventou a Santa Ceia. Feche os seus olhos, cante junto comigo todos. Bem junto a Cristo. Só vocês. Mas cante. Sim, ao teu peito eu busco a paz, pois teu amor divinal satisfaz, pois teu amor divinal satisfaz. Não trago. A igreja louvando a Deus. Não se esqueça do seu Criador. Participe com alguma voz, mas cante. Um pouquinho mais forte. Amém. E agora sonhe com essa letra na terceira estrofe. Sim, quero a Cristo, bem junto estar, até lá no além conseguir aportar. Ó lar eterno, guarde esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador. Lá cantarei todo o seu grande amor. Lembre-te, jovem, não se esqueça do teu Criador nos dias da tua mocidade. Por isso que há mais de 2000 anos atrás, Jesus estabeleceu uma cerimônia que começou com um lava-pés. Naquela água, simbolizando humildade, você deixou as tuas partes mais orgulhosas. Já viu que cerimônia estranha para o mundo cristão observar a igreja adventista, uma pessoa se ajoelhar diante de outra e lavar água ao seu pé? Isso é humilhante, o mundo diria. Foi o que Jesus fez para mostrar o exemplo. E dali você veio para cá, para agora participarmos desses emblemas sagrados. E eu repito, Santa Ceia é para todos, contanto que você entenda o significado e profundidade dela. Santa Ceia é para todos, contanto que você não brinque com os emblemas sagrados. Eu gostaria de ler para você um texto bíblico, um texto que está em Mateus capítulo 26, versículos 26 e 27. Quiser abrir a sua Bíblia ou acompanhar comigo. Mateus 26, versículos 26 e 27 nós lemos. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e o deu aos discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. O texto continua:
A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Sabe o que Jesus estava usando naquele momento, queridos jovens? Símbolos. O que são símbolos? Símbolos apenas nos reportam um significado maior. Uma placa na rua que diz 80 é um símbolo de que você não deve ultrapassar esta velocidade. Um buquê de flores entregue na sua porta é símbolo de que alguém está realmente apaixonado por você. Atravessar a rua e olhar um M em vermelho e amarelo bem grande do outro lado do quarteirão estimula a fome de qualquer um, porque essa é uma logomarca em forma de símbolo, que quer dizer, ali existe uma lanchonete que o mundo inteiro conhece. Símbolos. Carrego na minha mão esquerda uma aliança que é símbolo. Não é o amor que eu sinto pela pianista, mas é um símbolo de que esse amor existe e é eterno. Símbolos. Portanto, não pense que aqui existe algum elemento sobrenatural, porque isso aqui são símbolos. Mas Jesus usou pão e suco de uva para simbolizar o que aconteceria algumas horas depois, com Cristo estirado numa cruz, para você se lembrar da salvação. Símbolos. E agora, eu gostaria de pedir que os pastores da mesa começassem a fazer a quebra desses pães. E meus queridos jovens, eu quero apenas que você se lembre que quando assuntos são símbolos, eles nos reportam a uma coisa muito maior. A Santa Ceia é uma cerimônia que nos reporta ao passado da cruz de Cristo. Ao você assimilar este pão, não esqueça do que Jesus disse: tomai e comei, porque isto é símbolo do meu corpo, do meu sangue derramado por vós em favor de muitos. E agora, jovem, eu quero entrar na parte mais importante desta semana. Talvez ainda eu esteja falando para alguns que vieram no apelo esta manhã, vieram no apelo ontem à noite, vieram nos apelos destas noites, mas talvez esteja ainda falando para algum jovem que diga: mas pastor, não tenho a sensação inteira do perdão. Pastor, só o apelo parece que não basta, porque ainda não me senti perdoado, pastor. Pastor, eu fui longe demais, não estou perdoado, jovem. É por isso que Deus inventou a cerimônia da Santa Ceia, para que de uma forma mais prática, de uma forma mais viva, de uma forma simbólica, mas usando da degustação espiritual e física, você sentisse que nesse momento, pelo amor de Deus, você pode ser perdoado de qualquer coisa que você cometera. Hoje à saída conversava com um jovem: pastor, é possível recomeçar? É possível. Recebi uma outra carta dizendo: pastor, fui longe demais, é possível recomeçar? É possível. Você não precisa ser rebatizado se por acaso você permanece com o seu nome no hall de membros dessa igreja. O que você precisa é ser reconsagrado através do início da vida cristã na cerimônia da Santa Ceia. Falou demais? Símbolo de perdão. Tem se masturbado? Símbolo de perdão. Tem ficado por aí voltado envergonhado, disfarçando até dos próprios pais? Perdão. Tem sentido inveja? Perdão. Será que você tem sentido ódio de alguém que você não consegue perdoar? É numa mesa de Santa Ceia que a gente zera a nossa vida cristã. Jovens queridos, pelo amor deste Deus, as drogas não são maiores do que o perdão na cruz de Cristo Jesus. E é numa cerimônia de Santa Ceia que agora eu peço a você trazer à tona na sua memória seus piores pedaços. Que você vomitasse nas suas lembranças agora seus piores momentos. Porque talvez esta tarde ainda exista gente aqui aprisionada a pecados. E Deus inventou a Santa Ceia como símbolo de perdão. Santa Ceia é para nos reportar a cruz de Cristo. E naquela cruz nós enxergarmos um Jesus que ama você. Por isso existe a Santa Ceia. Não é uma cerimônia automática, é uma cerimônia espiritual. Símbolo de perdão. Pastor, mas eu não estou preparado. Por isso que existe a Santa Ceia para você. Pastor, mas eu não estou pronto. Por isso existe a Santa Ceia para você. Pastor, mas é possível perdoar? Deus diz: é possível perdoar sim. Meu sangue derramado em favor de muitos. Nesse momento, jovem, é só você e Deus, e uma profunda reverência nesse templo, porque nesse momento nós estaremos pedindo uma bênção sobre este símbolo do corpo de Cristo.
E meu jovem, eu repito e peço a você, traga à sua memória exatamente aquilo que você há muito tempo tem vergonha de dizer até para a pessoa que você mais confia. Conta para Deus, mas pede perdão. Ninguém vai sair daqui sem ter a certeza do perdão em Cristo Jesus. Você não foi tão longe que Deus não possa lhe alcançar. Por isso, você não pecou tão grande que o perdão não possa lhe deixar perdoado. E eu gostaria que você pensasse nisso. Teremos uma oração especial aqui à frente, pedindo a bênção sobre esses elementos que são apenas simbólicos, mas pedindo a bênção sobre aquilo que vai acontecer no teu livro da vida lá no céu. Os anjos presenciam uma santa ceia. O Espírito Santo está concretamente aqui nessa santa ceia. Deus observa cada vida nesta santa ceia. E o que vai acontecer é lá no céu. Perdão. Amém? Jesus dizendo, pecou, mas quem morreu fui eu. Perdoa-o. Peço a você dobrar seus joelhos. E nesse momento teremos esta bênção sobre o símbolo do perdão. Pai querido, um dia lá na cruz do Calvário, teu amado Filho assumiu a nossa natureza pecaminosa e lá na cruz foi pisado, cuspido, moído, morto, para que nós pudéssemos ter vida eterna. E agora nós estamos diante desta mesa, deste símbolo, relembrando este fato. E a única coisa que nós podemos trazer diante de Ti é o nosso velho coração, egoísta, muitas vezes orgulhoso, mas que reconhecendo a sua pecaminosidade, se coloca diante deste símbolo, suplicando a Tua bênção e o Teu perdão. E é nesta fé, nesta confiança, que nós vamos nos aproximar deste símbolo do Teu corpo que foi moído por nossas transgressões. Nós o fazemos não porque temos algum mérito, mas nós o fazemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Enquanto os diáconos recebem o símbolo do perdão, gostaria de pedir a todos vocês que estão participando desta Santa Ceia, colocarem-se em pé. E ao receber este pão, é sentar-se em silêncio. E agora, querido jovem, é só você e Deus. Teus piores momentos com os melhores momentos de Deus. Pensa nisso. Invada a eternidade sonhando com o céu. Mas agora na cruz, pedindo perdão do que quer que seja. Aguarde para que então, através de uma oração, todos nós juntos participemos. Quero fazer uma pergunta bem simples e esteja à vontade na casa de Deus. Todos receberam? Se por acaso não recebeu, levante o braço, alguém irá levar o pão até você. Existe mais alguém que queira participar? Meus irmãos, nesse momento estamos em família na casa de Deus. Se até os grandes generais assumem responsabilidade pelos soldados, nós temos um Deus que assumiu a responsabilidade pela nossa eternidade. Lembra-te do teu Criador. Nesse momento é só você e Deus. Feche os seus olhos, cubra sua cabeça, invada os céus, peça perdão. E todos juntos...
participemos. Nesse momento eu quero ler com você Mateus capítulo 26, versículo 29. Mateus 26, 29 nos diz o seguinte: E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Eu gosto desse texto de Mateus porque ele mostra as duas dimensões que envolvem uma cerimônia de Santa Ceia. Confesso a você que desde pequeno eu percebia alguma coisa acontecendo duas vezes, como por exemplo, você comer o pão, pedir perdão, e agora perdoado, assimilar o suco de uva para pedir perdão de novo. Até que um dia eu me deparei com esse texto bíblico, jovens, e eu percebi o que Jesus queria dizer com isso. A Santa Ceia que nós participamos tem duas dimensões. Uma, através do perdão, nos projeta ao passado da cruz de Cristo. E outra, através da esperança, nos projeta a volta de Jesus no céu. Jesus disse: eu não vou beber com vocês novamente deste suco de uva, até aquele dia lindo e inesquecível, quando juntos bebermos na casa do meu Pai. Se você pediu perdão, e agora estamos todos perdoados por Cristo Jesus, o que iremos celebrar neste segundo emblema da Santa Ceia, simbolizando o sangue de Jesus? Jovens que ficam apenas no perdão lá no passado, são jovens que provavelmente voltem a pecar mais cedo ou mais tarde. A não ser que você, jovem, viva no passado do perdão da cruz de Cristo, e através do passado do perdão na cruz de Cristo, sejamos reportados à volta de Jesus, e vivamos a esperança de um dia participarmos com Cristo aonde? No céu. Prometo a vocês que não hei de beber esse cálice novamente com vocês, até aquele dia quando juntos estivermos lá no céu. A volta de Cristo é a certeza que nós temos de que fomos perdoados. Se o símbolo do pão nos reportou a cruz de Cristo, que o símbolo do suco de uva nos projete a volta de Cristo. E é por isso que a Santa Ceia não é uma cerimônia mal-humorada, é séria, mas profundamente alegre. Sabe por quê? Porque, jovens, iremos agora participar de um emblema que diz que um dia lá no céu nós estaremos todos participando com o Pai, Cristo Jesus com os filhos naquela mesa imensa, dizendo: Pai, é a Santa Ceia que eu sempre sonhei. Uma vez perdoados na cruz de Cristo, projetados à eternidade na volta de Cristo. Ouçam amém? Jesus vai voltar. Celebramos o perdão, mas também celebramos a esperança. Celebramos a remissão dos pecados, mas também celebramos a urgência da volta de Cristo. E meus jovens, não fique no passado, vivendo no passado. O passado existe para aprendermos com ele, não para vivermos nele. Que uma vez perdoados, agora, jovem, esqueça aquilo que você fez. Pastor, mas o pecado foi grande demais. Você acabou de pedir perdão. E às vezes tem que chegar alguém bem sério e dizer para você: jovem, você foi perdoado, se liberte disso. E o demônio é muito esperto em deixar jovens aprisionados no passado. Mesmo assimilando o pão, símbolo da cruz de Cristo, pedindo perdão e a misericórdia de Jesus, que Ele nos garante pela Bíblia, é capaz que algum jovem aqui sentado ainda não se sinta perdoado. Isso é que o inferno faz com a nossa consciência. Por isso, jovem, pelo amor desse Deus, se conscientize que você está perdoado graças ao sangue de Cristo na cruz. Só que chega um ponto que a decisão tem que ser consciente, objetiva e racional. Eu fui perdoado, Senhor, para a cruz com meus pecados e para o céu na tua companhia. E é isso que nós vamos celebrar nesse segundo emblema do sangue de Jesus. Digo-vos que eu não beberei deste fruto com vocês agora, até aquele dia lá no céu, quando Tatuí se encontrar inteira de volta na eternidade, e lá o próprio Pai nos servir o cálice do suco de uva. Eu quero estar lá. E você? Este é o emblema da volta de Jesus. Este é o emblema do céu.
Se o pão simboliza perdão, o suco de uva simboliza esperança. Um dia beberemos todos juntos na casa do Pai do céu. Esteja pronto para lá, porque nós estamos prontos nesse momento, perdoados. Eu quero pedir que mais uma vez você junto comigo nos ajoelhemos, e haverá uma bênção especial sobre este símbolo da esperança. Eu vou pedir ao pastor que irá orar, que peça pela esperança, porque fomos perdoados através do pão, e agora seremos esperançosos através do suco. E esse é um momento único, onde duas dimensões se encontram numa santa ceia, passado e futuro, no presente que Deus nos deu ao nosso alcance nessa tarde. Que Deus nos abençoe. Curve seus joelhos, vamos orar. Santíssimo Deus, eterno Pai, a nossa mente se reporta a 2000 anos atrás. E através da esperança ela vai até a volta de Jesus. Ela nos leva, Senhor, a imaginar, pela fé, pela esperança que encontramos na Tua Palavra, que naquele glorioso dia todos nós estaremos participando com Jesus no céu, daquela santa ceia maravilhosa que Jesus tem prometido através dos séculos. Senhor Deus, nós já participamos do pão que simboliza o corpo de Cristo. Agora, Senhor, está diante de nós, nesta mesa, os cálices com o suco puro da uva, simbolizando o sangue de Cristo. Não queremos, Senhor, participar sem antes pedir a Tua bênção. A Tua bênção para este símbolo, para este suco, e também, Senhor, a Tua bênção para todos nós. Que através do Teu Espírito, Senhor, este Espírito que tem nos acompanhado, nos orientado, durante toda a nossa vida e também nesta semana maravilhosa que passamos. E agora, Senhor, nós estamos coroando esta semana através desta ceia. Aqui, Senhor, estamos depositando os nossos pecados. E com humildade já participamos também da cerimônia do lava-pés. E, Senhor, ao participarmos, dá-nos o Teu poder, a Tua paz e também, Senhor, um sentimento de perdão. Querido Deus, uma vez mais nós Te louvamos porque Jesus tomou o nosso lugar. A cruz era para nós. O nosso sangue era para ser derramado. Mas Jesus ocupou o nosso lugar e o Seu sangue verteu em nosso favor. Obrigado por isto, Senhor, e em nome desse Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Peço a você que mais uma vez coloque-se em pé, pensando nesse momento na volta de Jesus. Uma vez perdoados, a partir de agora esperançosos na volta de Cristo. Pegue este cálice, assente-se, mas sonhe com aquele dia quando o próprio Deus nos servirá. Esteja lá. Jovem, custe o que custar, esteja lá. Ao receber o suco de uva, símbolo do sangue de Jesus, sonha com a volta dele. Ele vai voltar mais cedo do que você pensa. E eu quero te encontrar lá. Que Deus te abençoe. Jesus vai voltar. Viva essa esperança. Isso é apenas um símbolo de que um dia nós estaremos lá,
na casa do Pai do céu. Sonhando com isso, feche os seus olhos, converse com Ele e juntos participemos. Talvez falta muito tempo. Talvez faça muito tempo que você não ouviu o que eu vou lhe dizer agora. Se você participou desta Santa Ceia, se você pediu perdão e sonhou com o céu, jovem, você está preparado para a volta de Jesus. Às vezes a gente precisaria ouvir mais disso. Porque você vai sair por aquela porta e vai vir um demônio dizendo: não, ainda você não está perdoado. Meu querido jovem, você está perdoado e preparado para a volta de Jesus. Quer dizer que hoje à noite, nessa noite de sábado, você vai ter uma noite digna de um jovem que está preparado para a volta de Jesus. Quer dizer que a partir de agora, jovem, onde você for, o que quer que você for ver na internet, com quem quer que você for conversar, ou como for o seu namoro, você terá um comportamento de quem está preparado para a volta de Jesus. Então, meu querido amigo, você percebeu que voltamos do lava-pés e não demos aquele abraço que a gente sempre dá no lava-pés. Sabe por quê? Porque o abraço tem que ser depois que a gente está perdoado. E já deu a sensação de abraçar alguém como se estivéssemos de vestes brancas no céu? É o que nós vamos fazer agora depois de cantar, apesar de não estarmos de vestes brancas e nem de estarmos no céu. A gente vai cantar. A gente vai cantar sobre a volta de Jesus. Minha querida igreja, eu gostaria de pedir a vocês que depois de louvarmos e orarmos, você não saia daqui com pressa. O que quer que você tenha para fazer a partir de agora, alguns minutos podem passar para que você abrace, não 5, não 6, não 8, não 9, não 10 como ontem, mas se possível, abrace a igreja inteira, porque já percebeu que se Jesus voltasse agora, nós estaríamos prontos, amém? Se Jesus voltasse agora, nós iríamos daqui para o céu, amém? E não dá vontade de abraçar todo mundo? Abrace dizendo: eu quero te ver no céu. Não dê cabeçadas por aí, porque eu quero te ver no céu. Eu volto para Porto Alegre, você volta para a tua casa, mas um dia no céu a gente se revê, amém? Você está pronto para a volta de Cristo? Peço a você colocar-se em pé. E ninguém vai sair daqui deprimido, triste ou de mau humor, preocupado ou ansioso. Vamos sair daqui como quem sonha, depois de abraçar incansavelmente nossos irmãos em Cristo Jesus, dizendo: estamos quase no céu. E o céu começou nessa igreja de Tatuí e não vai terminar mais. Junto comigo, ó que esperança, louvando a Deus. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá, fé na promessa que nos fez cada vez mais forte. Eis que o tempo logo vem mais, como se estivéssemos lá, bem alerta, vão cantar aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Queridos jovens, Maranata, amém. Após a oração,
Abrace como se estivesse no céu. Bondoso Pai, obrigado por esta cerimônia, Senhor. Uma cerimônia que nos reportou a cruz para através dela nos projetar para o céu. Meu bom Deus, Tu sabes a angústia que aperta algum jovem que não consegue esquecer o pecado que cometeu. Mas nesta tarde, Senhor, e agora na hora do pôr do sol deste sábado, começamos uma semana. Incrível esta palavra, Senhor, mas começamos esta semana santificados. Deus, que a partir de agora o Espírito Santo proteja esses jovens que serão tão provados. Que a partir de agora os anjos estejam em função deste jovem que será tão tentado. Porque, meu Deus, é uma juventude de 0 a 100 anos, pronta para a volta de Cristo, como se Jesus pudesse voltar agora, Senhor. Que pena que não volta. Mas volta logo, Senhor. Porque nós queremos estar prontos. Após uma santa ceia como esta, que nossa vida espiritual tenha um registro, um marco histórico de recomeço nesse sábado à tarde. Para que a partir de agora, vivamos na santificação em Cristo Jesus. Meu Deus, que esses próximos abraços representem aqueles abraços que daremos lá, no céu, quando a gente se reencontrar, quando será bom demais, tão bom, que vai durar para sempre. Nos dá uma boa semana, reine em nossa vida, em nome de Jesus, amém, Senhor. Que Deus abençoe você. Existem centenas de pessoas para serem abraçadas agora, sem pressa nenhuma. Solta uma música no fundo musical, por favor, e abrace. O céu começa aqui e a gente se encontra lá. Que Deus me abençoe.